Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Monique Pontes, eu estou aqui para fazer a apresentação do seminário do meu grupo. Nós escolhemos o tema Fermentação em Estado Sólido na Biorremediação. Escolhemos também esse artigo, tem como título a avaliação da eficácia da fermentação em estado sólido acoplada ao fungo de podridão branca e pulmonares no tratamento de solos contaminados por dioxinas e furanos. Integrantes do meu grupo são Elisama Tavares, Maera Silva, eu, Monique Pontes e Tassiano Ferreira. Como introdução geral, nós temos aqui a pergunta central do artigo, que foi se houve a eficácia de fato comprovada dessa fermentação em estado sólido acoplada ao fungo no tratamento de solos contaminados por dioxinas e furanos. Consegui aqui achar uma figura desse fungo. Ele é comumente conhecido como ostra indiana, ostra italiana, cogumelo phoenix, ou ostra pulmonar também, como uma introdução em linha geral da origem de dioxinas e furanos, para que vocês possam entender um pouco mais os resultados da frente do artigo. Nós temos que as dioxinas também podem ser chamadas de PCBDS. Elas são um grupo de compostos orgânicos polihalogenados que são altamente persistentes no meio ambiente e possuem a estrutura química semelhante aos furanos. Os furanos, então, podem ser chamados como PCDFs, são compostos orgânicos heterocíclicos aromáticos que têm dois anéis benzenos fundidos a um anel furano no meio. Aqui eu posso também citar algumas vantagens da micorremediação, a utilização de fungos para fazer remediação de ambientes. Ocorre a minimização de geração de poluentes, então, secundários, o consumo de energia e custos operacionais costuma ser reduzido. Já foi também relatado que alguns fungos, como esse de podridão branca, do nosso artigo, secretam algumas enzimas oxidativas que não são específicas, incluindo a lacase, que é a LAC, a peroxidase de manganês, que são amplamente conhecidos por participarem em biodegradação de componentes lignocelulóticos, de materiais orgânicos e poluentes, como então as dioxinas. Aqui como importância então da fermentação em estado sólido na biorremediação, para dar uma base para as nossas explicações, seria que ela fornece habitats naturais para os fungos secretarem as suas enzimas, para conseguir, então, a decomposição de seus substratos sólidos, como componentes lignocelulóticos, como falado anteriormente, como poluentes ambientais, promovendo, então, a remediação de áreas contaminadas. Aqui eu trouxe uma foto também, uma cientista no laboratório, fazendo um processo de fermentação em estado sólido. Bom, a metodologia se inicia com a coleta da amostra de solo contaminado com PCDD-F, que no caso foi utilizado no estudo a partir da coleta de uma fábrica de pentaclorofenol que fica no sul de Taiwan. Como a amostra tinha terra em diversos diâmetros, foi feita uma triagem para ter uma dimensão média da Terra. E a triagem que foi escolhida terminou com cerca de 67% da matéria inicial. A concentração que foi testada de hexaepta e octaclorodibenzodioxinas, furões, que no caso seriam PCDDFs, foi cerca de 10, 47 e 40%, respectivamente. A segunda etapa foi a de cultivo fúngico, que no caso foi feito com pleurotos pulmonares, com a chip PCRC 3696, que no caso foi adquirido de um centro de recolha e investigação de biorrecursos em Taiwan, e ele foi cultivado inicialmente em meio a agar dextrose de batata. Mais uma metodologia do artigo escolhido, a metodologia 2.5, que foi realizada para fazer a preparação da amostra e análise de dioxinas e furanos. As amostras foram extraídas antes da análise por cromatografia H seletiva em massa.
O conteúdo, então, da garrafa de amostra foi transferida para um becker de 250 ml. Após isso, as amostras foram congeladas a menos 50 graus Celsius, abaixo de 10 pés por 24 horas. As amostras foram homogeneizadas. Após isso, todo o heno foi adicionado antes da extração do processador ultrassônico de chifre, tipo chifre, que é esse aqui. Foi então realizada a limpeza com gel de sílica e fluoril. Os extratos foram então dissolvidos em hexano 100 ml e tratados com gel de sílica 40% de ácido. O extrato líquido foi então filtrado através de uma coluna embalada com grama de fluoril. 1 microlitro de extrato purificado foi injetado em gás hélio, no modo de injeção de cromatografia de gás split a 300 graus Celsius. A recuperação dos compostos secos foi realizada, então, usando o fator de equivalência tóxico internacional, que é uma medida utilizada para dioxinas e furanos, específico para isso. Bom, os resultados se iniciam a partir da observação de redução do PCDDF no solo que foi retirada a amostra. No caso, foi feito o controle utilizando os micro-organismos autóctones do solo, ou seja, aqueles que já eram pertencentes àquele material. E também foi feita a análise utilizando o fungo que foi cultivado numa concentração 1:1 em relação ao peso seco do solo por 49 dias. E também foi realizado a concentração 1:1,4 por 72 dias. O que foi observado é que os seres autóctones eles não são capazes de degradar o PCDDF. Ou seja, a concentração inicial e a final após esse período de 49 dias ou de 72 dias não foi alterada significativamente. Ou seja, não houve a degradação no PCDDF. Já em relação à utilização desse fungo, houve a redução de cerca de 47% nesse período de 49 dias, o que ainda deu uma concentração de cerca de 4.000 microgramas de PCDDF, o que é acima da legislação permitida, que seria de 1.000 microgramas, mas ainda houve uma redução. Mas, em um período de 72 dias, com uma concentração mais elevada, observou-se que teve uma redução significativa, mostrando um bom desempenho da introdução desses fungos para a biorremediação do solo. A figura 2, ela mostra a remoção de dioxinas e furanos na fermentação em estado sólido com relação solo para inóculos de estado. Então, visando aumentar a eficiência de degradação, eles aumentaram a proporção de inóculo para 1:1,4 em peso seco e estenderam o período de incubação para 72 dias. Então, para esse experimento, eles utilizaram frascos redondos de vidro de 250 ml, contendo 1:1,4 de solo para inóculo de fungo sólido. O crescimento do fungo no frasco ele foi registrado diariamente por meio de fotografias, conforme a gente pode ver aqui, E a concentração total de dioxinas e furanos foi monitorada no início do dia 0 e em intervalo de 7 dias, a partir do dia 7 até o dia 42, e em seguida em intervalos de 14 dias até o dia 72. Então, conforme podemos ver aqui nesse gráfico de concentração de dioxinas e furano por período de incubação aqui em dia, podemos perceber que assim que eles aumentaram a proporção do inóculo, eles encontraram inicialmente a concentração de dioxinas e furano nesse ponto aqui, que é o 6,238. E foi observado também que as concentrações de dioxinas e furano elas foram diminuindo gradualmente durante o período de incubação
de 72 dias, com uma eficiência de remoção de cerca de 96%, sendo que no 56º dia, que é nesse ponto aqui, de incubação, as concentrações de dioxinas e furano ficam abaixo do limite de controle regulatório para o solo contaminado, conforme podemos observar aqui. Então, essa descoberta, indicou que o aumento do inóculo melhorou a fermentação em estado sólido para a biorremediação de dioxinas e furanos. Então, a partir desse gráfico também, podemos perceber que no estágio 1, de crescimento do fungo, que vai ocorrer entre os dias 0 e 28, a degradação ela foi mais rápida. E no estágio 2, de agregação do micélio, que ocorre entre os dias 28 e 42, a degradação ela diminuiu. E no estágio 3, onde o corpo frutífero ele começa a crescer, conforme podemos observar aqui nessas fotografias, que vai ocorrer entre os dias 42 e 72, a degradação, ela aumentou um pouco novamente, Aqui nós temos o resultado da figura 3, no qual mostra o nível de degradação dos diversos tipos de dioxinas e furanos ao longo dos dias. No eixo Y, nós temos a concentração das dioxinas e dos furanos em sua unidade de medida específica. No eixo X, nós temos o período de incubação, feito em dias. Aqui são os poluentes, os diversos poluentes testados. E aqui nós podemos observar, nesse gráfico, que a taxa de degradação deles foi similar no decorrer dos dias. Então, além dos outros experimentos vistos anteriormente, também foi feito o monitoramento dessas duas enzimas, que é a enzima lacase e a enzima peroxidase de manganês, por 35 dias. Para eles obter esse gráfico aqui, a cada 7 dias, eles retiraram uma amostra que tem a proporção solo inóculo ajustada e homogeneizaram. Daí, eles coletaram o sobrenadante e fizeram medidas de atividade enzimática através da oxidação de uma molécula chamada ABTS. Daí, eles obtiveram esse gráfico. Aqui no gráfico, dá para ver que a lacase, que é essa enzima representada em vermelho, a atividade dela foi dominante no estágio de crescimento do fungo, mas caiu quando foi se aproximando da fase de agregação. E depois sua atividade começa a crescer um pouco. Já para a enzima peroxidase, ela não foi a enzima dominante, mas sua atividade foi aumentando durante essa fase de crescimento do fungo e atingiu seu nível mais alto no 28º dia. Só que após entrar na fase de agregação, a atividade dessa enzima começou a cair. Eles calcularam o coeficiente de correlação entre o grau de decomposição dos poluentes e o grau de atividade de cada enzima e viram que a correlação ela não foi significativa para essa enzima lacase, mas ela foi positiva e bem forte para a enzima peroxidase, o que indicou que essa segunda enzima ela desempenha um papel muito importante na degradação dos poluentes. Bom, em relação à discussão desse artigo, pode-se observar que a introdução de pulmonares na matriz contaminada tem capacidade de aumentar a biodegradação de PCDDFs. E, além disso, a biodegradação desse material ela se encontrou estagnada durante a fase de agregação do micélio, mas verificou que durante a fase 2, esse micélio germinado ele se reúne e produz áreas de hifas que formam tecidos multicelulares, que não fazem diferença significativa nessa degradação. Entretanto, após esse período de testes, os micélios continuam crescendo, o que faz com que continue havendo a degradação desse material residual dos ensaios,
Ou seja, a introdução dessa cepa, desse fungo, mostra um resultado prolongado, além dos períodos de teste, já que ele continua fazendo esse papel de degradação dos PCDDFs, ou seja, ele continua o seu papel de biorremediador. E essa técnica, ela supera as limitações referidas, o que está associado à baixa degradabilidade de PCDDFs em ambientes altamente clorados, já que a concentração era considerada muito alta e mesmo assim houve a degradação e não houve uma resistência do fungo pela biorremediação, mesmo que o ambiente estivesse com uma concentração muito alta desses compostos clorados. Então, a enzima peroxidase de manganês ela pode desempenhar um papel significativo na degradação de dioxinas e furanos, pois estudo de correlação sugeriu que a enzima produzida durante os primeiros 35 dias ela pode desempenhar um papel significativo na degradação de dioxinas e furanos durante o estágio 1. E além disso, estudos também relatam que a peroxidase de manganês é uma importante enzima fúngica na degradação de poluentes. Outros fatores, como mediadores naturais na forma de metabólitos, podem estar envolvidos na degradação de dioxinas e furanos, pois as enzimas fúngicas oxidam esses mediadores, gerando radicais que então sofrem novas reações não enzimáticas para oxidar o substrato, causando a degradação inespecífica do agroindustriais, incluindo dioxinas e furanos. Os metabólitos orgânicos podem desempenhar outro papel como biosurfactantes, ou seja, aumentando a biodisponibilidade de dioxinas e furanos. E além das oxidações extracelulares, as dioxinas e os furanos eles também podem ser degradados intracelularmente, por meio da nitroredutase. E por fim, apenas moléculas orgânicas cloradas de baixo peso molecular foram observadas nos estudos e não derivados diretos de dioxinas e furanos. Isso pode ter ocorrido pelo fato do estudo de microrremediação ter ocorrido em solo contaminado não esterilizado. Então, esse solo não esterilizado, ele contém outros micróbios indígenas que afetam, que pode afetar o mecanismo ou a via de degradação do contaminante. Então, com isso, há uma necessidade de entender essas relações complexas entre as comunidades bacterianas e fúngicas na mistura sólida, antes que conclusões definitivas possam ser tiradas. Daí, o artigo conclui que o uso da fez associada a esse fungo, ela pode aumentar drasticamente a degradação de dioxinas e furanos presentes em solos contaminados. Foi visto também que os testes eles forneceram fortes evidências de que a degradação geral não era específica, ou seja, todos os compostos foram degradados ao mesmo tempo, o que torna essa técnica mais aplicável. Eles também viram que a degradação foi mais rápida do que a atenuação natural, que é aquela degradação que ocorre naturalmente no meio ambiente devido aos micro-organismos que já estão presentes ali no solo. E, como perspectivas, o artigo ressalta a importância de investigar as relações complexas que ocorrem entre as comunidades bacterianas e fúngicas presentes na mistura sólida, e também investigar melhor os mecanismos de biodegradação de dioxinas e furanos em solos contaminados e não esterilizados através da fermentação em estado sólido. E aqui é a bibliografia que a gente usou.